SPSEX 2018, uma questão de geometria molecular, polaridade de moléculas e interações intermoleculares. Quando ocorre a combustão completa de quaisquer hidrocarbonetos, há a produção dos compostos gás carbônico, CO2, e água, H2O. Acerca dessas substâncias, afirma-se que nós temos as 5 afirmativas e depois ele pede para a gente assinalar o item onde as afirmativas corretas estão presentes. Antes da gente analisar cada uma das afirmativas, ele falou aí da reação de combustão completa de um hidrocarboneto. Vamos pegar o hidrocarboneto mais simples, vamos pegar o metano. O metano é o CH4. Então, eu vou pegar 1 mol de metano, que é o CH4 gasoso. A combustão, ela precisa de um combustível, que é o gás metano, e de um comburente, que nesse caso vai ser o oxigênio. Então, eu vou colocar o metano para reagir com o oxigênio. E como ele mesmo disse no enunciado, a combustão completa de um hidrocarboneto vai produzir CO2 e água. Então, vai produzir CO2 gasoso e vamos colocar aqui nas condições padrão, água líquida. Essa reação de combustão completa, ela precisa ser balanceada. Começando pelo carbono, um carbono, eu coloco aqui um carbono no CO2. Depois você vai para o hidrogênio, 4 hidrogênios, você coloca 2 aqui na frente da água, que vai ficar 4 hidrogênios. Você finaliza então com o oxigênio. Contando o oxigênio, 2. Com 2, 4. 4 oxigênios, eu coloco 2 O2. Tá aí a reação de combustão completa de um hidrocarboneto. No caso, eu peguei o hidrocarboneto mais simples, que é o metano. Agora sim, nós vamos analisar cada uma das afirmações. Primeira delas, as moléculas de CO2 e água apresentam a mesma geometria molecular. Então vamos lá. Vale a pena a gente lembrar que para a gente fazer a molécula do CO2, vamos fazer a estrutura de Lewis. A estrutura de Lewis do CO2, eu quero lembrar que o carbono, ele é da família 14, antiga família 4A, então ele tem 4 elétrons na última camada, que é a camada de valência. O oxigênio é da família 16, antiga família 6A. Ele, portanto, tem 6 elétrons na camada de valência. Estou colocando aqui 2 átomos de oxigênio, já que a molécula é o CO2. Eu agora vou fazer a estrutura de Lewis. Observe que o oxigênio, como ele tem 6 elétrons na camada de valência, para completar o octeto, ele quer ficar com 8. Então, ele vai formar uma ligação covalente com o carbono, mas isso não é suficiente, porque ele ficaria com 2, 4, 6, 7. Ele tem que formar mais uma ligação covalente, portanto, ele vai formar uma ligação dupla. Isso vai acontecer também com o outro átomo de carbono. Então, a molécula de CO2, o carbono tem 2 ligações duplas e cada átomo de oxigênio tem uma ligação dupla com o carbono. Se você contar, todos os átomos estão agora com o octeto completo. O oxigênio, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 e o carbono, 2, 4, 6, 8. Observe que o carbono, que é o átomo central, não tem nenhum par de elétrons livres. Então, a estrutura do CO2, o CO2 é uma molécula linear. Está aí representando o CO2. A geometria do CO2 é linear. E se essa molécula é linear, vamos saber se a molécula é polar ou apolar. Veja bem, a ligação covalente entre o carbono e o oxigênio é uma ligação covalente polar. Por quê? Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Isso é a letra grega delta minúsculo, que significa parcialmente negativo. Então, o oxigênio está parcialmente negativo e aqui o carbono ele está parcialmente positivo, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. A eletronegatividade na tabela periódica, nos períodos, ela cresce da esquerda para a direita. O oxigênio está na família 6A. O carbono está na família 4A. Então, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, eu vou colocar aqui um vetor momento dipolar apontando para o átomo mais eletronegativo. Temos aí 2 vetores momento dipolares
apontando para o átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio. Esses dois vetores, eles se anulam. Então, o vetor momento dipolar resultante é zero, porque eles têm a mesma intensidade e sentidos opostos. Como o vetor momento dipolar resultante é zero, apesar do CO2 ter uma ligação covalente polar, a molécula é uma molécula apolar, ok? Então, não confundir polaridade de ligações com polaridade de moléculas. Repito, a ligação entre o carbono e o oxigênio é uma ligação covalente polar, porque o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Entretanto, a molécula de CO2 é uma molécula apolar, já que ela é linear, e, sendo linear, os dois vetores momento dipolares resultantes se anulam, os dois vetores momento dipolares se anulam, e como consequência o vetor momento dipolar resultante é zero, e aí a molécula é apolar. Vamos fazer a mesma coisa para a água. Para a gente fazer aqui a água, mais uma vez, o oxigênio é da família 6A, tem 6 elétrons na camada de valência, e cada hidrogênio só tem um elétron na camada de valência. Ok. O hidrogênio, ele se estabiliza ficando com 2 elétrons, ele fica semelhante ao hélio, que é o único gás nobre que só tem 2 elétrons na camada de valência. Os outros gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência. Então, quando eu faço isso, o hidrogênio fica com 2 elétrons agora, e o oxigênio fica com 2, 4, 6, 8. Ele também completa o octeto. Só que agora a molécula de água não é linear como o CO2. Porque nós temos aqui 2 pares de elétrons livres. Se você tem 2 pares de elétrons livres, então a água ela não pode ser linear. Ela é angular. A geometria da molécula de água, vamos fazer aqui, a geometria da molécula de água é angular. E aqui eu faço até uma distinção. Existe uma distinção entre a geometria do arranjo de elétrons. O arranjo de elétrons na água, ele é tetraédrico. Quando eu falo de arranjo de elétrons, eu estou falando dos pares de elétrons livres e dos pares de elétrons ligantes. Na água, eu tenho 2 pares de elétrons livres e 2 pares de elétrons ligantes. Arranjo de elétrons, você olha para todos eles. Se você olhar, nós temos aí 4 pares de elétrons e esses elétrons e também os átomos, eles se distribuem nos vértices de um tetraedro regular. Por isso que o arranjo de elétrons é tetraédrico. Mas a geometria molecular, quando eu falo de geometria molecular, eu só olho para os átomos da molécula. Olhando só para os átomos da molécula, a água ela é angular. Ok? Se a água é angular e o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, nós temos vetores momento dipolares apontando para o átomo mais eletronegativo. E esses vetores não se anulam. Eu tenho um vetor momento dipolar resultante diferente de zero. Então, a água ela tem ligações covalentes polares e a molécula também é uma molécula polar, porque o seu vetor momento dipolar resultante é diferente de zero. Então veja que essa é a regra. A gente pega as questões da SpaceX, no caso aqui de 2018, e fazemos uma grande revisão. Revisão de combustão, revisão de estrutura de Lewis, como é que varia a eletronegatividade na tabela periódica, polaridade de ligações, polaridade de moléculas, diferença entre a geometria dos pares de elétrons e a geometria molecular. No caso do CO2, tanto a geometria molecular como também a geometria dos pares de elétrons é linear. Isso só vai mudar quando a molécula tiver algum par de elétron livre. Aí a geometria dos pares de elétrons e a geometria molecular serão diferentes. No caso do CO2, a geometria dos pares de elétrons e a geometria molecular é linear. No caso da água, a geometria dos pares de elétrons, o arranjo dos pares de elétrons é tetraédrico e a geometria molecular é angular.
Então agora a gente tem como marcar não só esse item, mas também como já muitos outros itens, como verdadeiros ou falsos. O primeiro item diz, as moléculas de CO2 e água apresentam a mesma geometria molecular, então esse item é falso, porque a geometria molecular do CO2 é linear e a geometria molecular da água é angular. Segundo item, vamos analisar aí o segundo item. A temperatura de ebulição da água é maior que a do CO2, pois as moléculas de água na fase líquida se unem por ligações de hidrogênio. Interação intermolecular extremamente intensa. Esse item é verdadeiro, vamos provar por quê. O CO2, como ele é uma molécula apolar, o principal tipo de ligação intermolecular que existe aqui no CO2 é uma interação molecular, intermolecular fraca, chamada de dipolo induzido. Essa interação ela tem diversos sinônimos, que eu vou aqui colocar todos. Dipolo induzido, também chamado de dipolo instantâneo, também chamada de forças de dispersão, também chamada de dispersões de London. Dispersões de London. Então, são diversos sinônimos para essa interação fraca. É uma interação fraca, é a interação mais fraca das ligações intermoleculares. Ela é mais fraca do que a dipolo-dipolo, que é quando existem moléculas polares, como no HCl, no SO2, ok? Agora, aqui ó, nós temos uma interação onde a molécula é polar e eu tenho hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. É o famoso H-FON. Quando eu tenho uma molécula onde o hidrogênio está ligado ao flúor, como o HF, ao oxigênio, como a água, ao nitrogênio, como a amônia, a interação intermolecular que existe entre essas moléculas é chamada de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. E essas interações, pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, elas são mais fortes do que a dipolo induzido, são mais fortes do que a dipolo-dipolo, que é quando a molécula é polar, mas não tem H-FON. Ela, portanto, dessas três, ela é a mais forte. Ligações de hidrogênio. Por isso que tudo que foi afirmado aí no item 2 é verdadeiro. E quanto maior a intensidade das ligações intermoleculares, maior o seu ponto de ebulição. Por que é que o ponto de ebulição do CO2 é baixo? Porque as interações intermoleculares que unem as moléculas de CO2 são fracas. Para passar para o ponto de ebulição, ele mede a temperatura na qual o líquido passa para a fase de vapor. Para moléculas passarem de líquido para vapor, as interações intermoleculares precisam ser quebradas. Não são as ligações covalentes, são as ligações que unem uma molécula a outra. Portanto, as ligações intermoleculares é que são rompidas durante o ponto de ebulição. Como no CO2 as ligações intermoleculares são fracas, o CO2 tem um ponto de ebulição baixo. Já nas moléculas de água, como as ligações intermoleculares são pontes de hidrogênio, interações intermoleculares bastante fortes, eu preciso de muita energia para quebrar todas as pontes de hidrogênio entre as moléculas de água, por isso que, sob pressão de um atm, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, bastante alta. Ok? Então, item 2, completamente correto. E não esquecer, quanto maior a intensidade das ligações intermoleculares, maior o ponto de ebulição. O inverso é verdadeiro. Terceiro item, a molécula de CO2 é polar e a da água é apolar. Falso. A molécula de CO2 é apolar e a da água é polar. Ele está dizendo exatamente o contrário, está dizendo que a de CO2 é polar e a da água é apolar. Então, item 3, falso. Veja que questão interessante, porque ela cobra diversos conteúdos importantes aí da química geral. Vamos para o item 4. A temperatura de fusão do CO2 é maior
que a da água, pois, diferentemente da água, a molécula de CO2 apresenta fortes interações intermoleculares por apresentar geometria angular. Tá falso, pessoal. O ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles dependem diretamente da intensidade das ligações intermoleculares. Então não há dúvida, enquanto a molécula de água tem ligações intermoleculares fortes, do tipo pontos de hidrogênio, e a do CO2, ligações intermoleculares fracas, do tipo dipolo induzido, o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água é bem maior do que a do CO2. No ponto de ebulição, além da ligação intermolecular, um outro fator também é importante, que é o arranjo dessas moléculas na fase sólida, na fase cristalina. Mas nesse caso não haveria nenhuma preocupação com isso, porque a diferença entre uma ponte de hidrogênio e uma dipolo induzida é muito grande. Uma ponte de hidrogênio é uma interação muito mais forte do que uma dipolo induzida. Então, sem dúvida, tanto o ponto de fusão como o ponto de ebulição da água são maiores do que do CO2. Ponto de fusão da água, sob pressão de 1 atm, é 0 graus Celsius e é bem maior do que o do CO2. Ok. Último item, item 5, o número de oxidação, NOx, do carbono na molécula de CO2 é mais 4. Vamos lembrar para você. Vamos aproveitar e calcular o NOx dos elementos na água e no CO2. Ora, o oxigênio, ele tem NOx fixo na maioria desses compostos, né? Então, no CO2, nós temos o oxigênio sendo menos 2, e aí o carbono é mais 4. Como é que eu sei disso? Porque numa molécula, a soma dos NOx tem que dar igual a 0. 2 vezes menos 2 dá menos 4, porque nós temos 2 átomos de oxigênio. E 1 vez mais 4, que é o carbono, dá mais 4. Mais 4 com menos 4 dá 0. Então, o NOx do carbono no CO2 é mais 4. O oxigênio continua sendo menos 2 e o hidrogênio, na maioria dos compostos, também é mais 1. E isso já mostra que a soma dos NOx dessa molécula também é 0. 1 vez menos 2 dá menos 2. 2 vezes mais 1 dá mais 2. Muito bem, então o NOx do carbono na molécula de CO2 é mais 4. E ele disse exatamente isso, que o NOx do carbono na molécula de CO2 é mais 4. Nós vamos marcar o item 5 como verdadeiro. Consequentemente, nós temos 2 itens verdadeiros aí, ó. O item 2 e o item 5. Se os itens 2 e 5 são verdadeiros, nós vamos marcar o item E. Muito boa essa primeira questão da prova da SpaceX 2018 e, como regra, é assim que nós vamos resolver todas as questões da prova, né? Todas as questões serão resolvidas como? Fazendo uma revisão dos conteúdos que podem ser explorados naquela prova. Ok? Vamos em frente.